esperava que estivesse perto. Foi meu filho. Então aí ele fala para ninguém te enganar. Pega essa palavra, enganar. Ninguém te engane. Porque hoje vamos falar um pouco mais sobre o engano. Como que o engano opera, né? Isso a gente vai falar hoje. Aí ele diz que tem dois sinais cruciais sobre o aparecimento do anticristo, sobre a vinda de Cristo. E um dos sinais é o aparecimento do anticristo. Jesus voltará após o aparecimento dele. E apostasia. Aí você pode pensar, então como Paulo diz, nós que estivermos vivos? É provavelmente que Paulo podia pensar que o anticristo já estava no mundo, e João diz que já estava. Só que são vários anticristos na história. Mas o anticristo, que Paulo chama ele de homem do pecado, filho da perdição, chama ele de um iníquo, ele ainda vai surgir. Então, um resumo do que a gente viu. Agora, hoje, se estiver com a Bíblia aberta, nós vamos ver 3 versículos de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 10 ao 12. Então, o aparecimento do anticristo, que ele fala nos versículos anteriores, ele diz que é segundo a eficácia, a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás, né? Com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então, ele fará sinais e prodígios que pode ser que fosse enganar até os escolhidos, principalmente pela fala dele, porque ele fala de uma maneira grandiosa, Daniel falou. Aí no versículo 10 diz mais, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Muito, muito sério. Né? Paulo falando nessa sequência da atuação do anticristo, que é o grande sinal da volta de Cristo, né? O aparecimento dele, apesar que sempre tem uma equação que é de Deus, mas os sábios entenderão. Quando surgir o homem da iniquidade, o homem que fala grandiosamente, que trouxer soluções para o mundo, então vocês vão arrepiar os cabelos, né? Porque pode ser que o dia do Senhor está mais perto. O dia exato a gente vai saber, mas a gente vai ter uma noção mais forte. O anticristo, ele vai fazer todo o engano de injustiça para com os que perecem. O que é isso? Né? Primeiro, a maioria da terra, a maioria dos habitantes da terra vão seguir e adorar a besta. No Apocalipse 13 diz, versículo 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, será um cara tão assim admirado, né, pelo mundo inteiro, que todo mundo vai falar bem dele. Cuidado para que ele não te engane, como Paulo diz no começo aí do capítulo. E agora ele opera com o engano da injustiça para os que perecem. Engano da injustiça. Que é isso? Que é isso? O engano vai se espalhar como poeira no vento sobre as areias de um deserto. Né? Aquela ventania que levanta aquela nuvem de poeira, então o engano vai se espalhar em todo mundo desse modo. É uma figura que encontrei para eu espalhar do engano. Que é isso? Todo tipo de pecado é e será permitido de forma legal, né? Somente para, é claro, a maioria, para os que perecem, porque os crentes verdadeiros não vão compactuar com isso, nem com a devassidão.
nós somos contra o aborto de qualquer maneira, nós somos contra homossexualismo, lesbianismos, nós somos contra tudo que oprime questões de gênero, essas coisas todas que hoje são legalizadas. Nós somos contra adultério, contra divórcio, nós somos assim muito radicais. Não, o mundo não gosta da gente. O mundo não gosta de Cristo, porque Cristo é sim, sim, não, não. Então, o engano de injustiça, engano, a Bíblia fala de alguns tipos de engano no Novo Testamento. Fala de engano das riquezas. As riquezas podem fascinar a pessoa de tal modo que ela fica iludida, enganada. Engano da sensualidade. Alguém pode dizer, não, isso que eu faço é amor. Não é amor, é engano da sensualidade. Engano de tradição humana. Não, eu tenho que seguir meu avô, meu bisavô, minha mãe. Sabe por quê? Pedro fala, não é? Olha o que Pedro diz: recebendo o galardão, o prêmio da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Então a pessoa que cai no engano é a pessoa que tem prazer, tem deleite, tem lucro com o engano, tem lucro pessoal, tem uma alegria. O engano traz uma alegria passageira, né? E aí vem, cuidado, né? E aí é como vem aquela ideia na mente da pessoa, como se a pessoa dissesse a si mesma: eu posso me divertir, eu sou livre, eu posso tudo, eu posso qualquer coisa, eu posso seguir essa tradição, eu posso seguir essa injustiça, eu sou livre. Só que a pessoa que diz isso tem um problema. Ela não é livre, porque Jesus diz que o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo do pecado. Por isso que Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o engano, irmãos, ele leva à queda, pois a pessoa que está enganada pensa que está certa. Esse é o problema. Por isso é difícil tratar de uma pessoa que está endurecida pelo engano. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? E essa queda, porque com todo o engano da injustiça para com os que perecem, né? Essa queda, ela será, o engano pode levar a uma queda fatal e definitiva, uma queda da luz para as trevas, da luz do céu para o inferno, né? Por que que isso acontece? Paulo explica no versículo 10, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não receberam o amor da verdade. Quem está no engano está ali porque não abraçou o amor da verdade. Uau, o que é isso? O amor da verdade? Como é isso? Que é isso? Não é apenas achar ou resumir Deus e dizer que Deus é amor e pronto, ele não é mais nada. Isso não existe, não é? Deus é completamente equilibrado. O caráter dele é imutável, ele é infinito, ele é poderoso, ele é justiça, ele é juízo, ele é amor, ele se ira contra o pecado, ele tem uma imutabilidade do conselho dele, ele não varia de humor,
Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Criador, ele é o Senhor e ele é amor. Então, a pessoa que cai no engano, ela cai no engano muitas vezes pensando que Deus é amor, então tudo está bem, Deus não vai me condenar. Isso é um engano. Porque aqui Paulo diz que quem cai no engano não recebeu o amor da verdade. O amor da verdade. Vou explicar. A palavra verdade, nesse texto aqui, não pode ser separada da palavra amor, porque está dizendo amor da verdade. Jesus, a Bíblia diz que ele veio cheio de graça, cheio de amor, mas também veio cheio de verdade. João, o apóstolo do amor, ele queria que os filhinhos dele andassem na verdade, e ele se alegrava por isso, e ele era o discípulo do amor. Ele era o homem que falou de amor muito. Mas na mesma proporção que João fala de amor, na 1 João, 2 João e 3 João, as cartas dele, na mesma proporção ele fala da verdade. Então, acolher o amor da verdade. Os pais que amam seus filhos, os disciplina, está escrito, quem não disciplina não ama. E o pai e a mãe disciplinam o filho quando ele falta a verdade, porque o pai e a mãe acolhem o amor da verdade. E a Bíblia diz no Salmo que o amor e a verdade, em resumo, se encontraram e se beijaram. Onde? Em Cristo. Amor e verdade são perfeitos em Cristo. Não pode aumentar um em detrimento do outro, nem aumentar o outro em detrimento do um. Você não pode elevar a verdade acima do amor, nem o amor em cima da verdade, porque eles são totalmente equilibrados em Cristo, Senhor. Agora, o versículo 11 diz então que eles não receberam ou não acolheram o amor da verdade. Não olharam para a verdade, não enxergaram a verdade. Rejeitaram a palavra da verdade, rejeitaram a pregação da verdade do Evangelho, até torceram a palavra de Deus. Mas o versículo 11 é assustador. Falando 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, o que Paulo diz? Porque não acolheu o amor da verdade para se salvar, e por isso Deus, se eu estivesse pregando ao vivo, talvez eu diria, repete comigo, Deus, não o diabo, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. William, o que você está falando? Deus envia a operação do erro. Vou contar 2 pequenas histórias para você. Primeira história do rei Acabe, rei de Israel, marido de Jezabel e dominado pela mulher dele, Jezabel. O rei Acabe quer ir tomar a cidade Ramote de Gileade de volta para Israel, porque os sírios tinham invadido lá e tinham tomado a cidade uns anos antes. Aí ele convidou Josafá, que era um homem de Deus, o rei de Judá. Eram 2 reinos naquela época, o reino de Israel ao norte e Judá ao sul. E ele chamou Josafá, que era aliado dele, infelizmente, sendo um homem de Deus, não sei porquê. Ele entrou nessa aliança de uma filha de Acabe e casou com o filho de Josafá. Então Acabe reuniu os profetas dele ali na porta da cidade, e eram centenas ali de profetas, e todos falavam, pode subir a Ramote de Gileade que você vai triunfar. E aí o rei Josafá ficou incomodado com aquilo, falou, Acabe, não tem aí nenhum profeta do Senhor para a gente consultá-lo? E Acabe falou, tem um aqui, mas eu aborreço, porque ele só fala de mim, o que é errado, só fala de mim coisa pesada. É Micaías. Aí, então chama ele. Chamaram Micaías e repreenderam ele, fala o que o rei quiser. Ele chegou e falou, não, pode subir, que Deus vai te dar a vitória. Aí o Acabe ficou furioso, você tem que falar a verdade.
Micaías diz: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado no trono e o exército celestial, né, os anjos estavam ao redor do trono. E de repente, em frente do trono, apareceu um espírito que disse: eu vou enganar Acabe. Como é que você vai enganar Acabe? Eu vou ser um espírito de mentira na boca dos seus profetas, para que ele creia naquela mentira e ele caia em Ramote de Gileade. E aí você sabe a história. Os profetas profetizaram mentira, mas Micaías falou a verdade. Ou seja, o Acabe deu ouvido aos seus profetas e não quis ouvir Micaías. O que me assusta é que Josafá, sendo um homem de Deus, provavelmente ele tinha convicção, ele soube que aquilo era um embuste e que o Micaías estava certo, ele viu Deus, ele teve a visão de Deus sentado no trono, hein? E ele falou que Acabe ia cair, o que aconteceu? Ele subiu e caiu. Quem é que enviou o demônio para enganar Acabe? Resposta: Deus. Deus enviou, né? Porque Deus estava julgando o rei Acabe pelos seus pecados e pelos pecados de Jezabel. Então, aqui no texto que a gente leu, Deus lhes envia a operação do erro para que crê mentira. Cuidado que o seu coração não fique enganado de tal modo que você passe a crer que a mentira é verdade. Muito cuidado. Tem outra historinha. Uns líderes de Israel resolveram consultar o profeta Ezequiel. E aí eles foram até Ezequiel para consultá-lo. E Deus falou para Ezequiel, né? Por acaso eu vou deixar que eles me consultem, Ezequiel? Fala com eles. O que Deus falou com Ezequiel? Fala com eles que se alguém vier me consultar com ídolos no coração, podia botar entre parênteses engano, com ídolos no coração, eu vou responder aquele que me consultar pelo profeta de acordo com o seu próprio ídolo. Então, aquele povo de Israel, aqueles líderes, estavam totalmente desviados do Senhor, acolheram ídolos, deixaram o Senhor, fabricaram ídolos, a imagem e semelhança do homem, adoraram os ídolos, e Deus diz: eu vou responder conforme o ídolo deles. E se o profeta que eles forem consultar for enganado, eu também vou julgar o profeta. Então, quem que vai operar? Quem vai permitir o engano? Deus. Por quê? Porque Deus envia a operação do erro para que o homem que está debaixo de engano, de mentira, creia que a sua mentira é verdade. Jesus falou: eu sou a verdade. Se você quer ter verdadeira salvação, você precisa entregar seu coração a Cristo, confiar nele. Porque só Ele pode te salvar do pecado, só Ele pode remover o pecado do seu coração e te dar um novo coração, só Ele pode mudar o seu destino. Só tem um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, aqueles homens, Deus vai enviar nos últimos dias, durante o reinado aí do anticristo, a operação do erro para que creiam a mentira. Versículo 12, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, agora versículo 12. Para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Queridos, a verdade é Cristo.
A verdade é a palavra de Deus. A verdade é que só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A verdade é que o Criador dos céus e da terra é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa bendita trindade, essa é a verdade. A verdade é que Deus criou o mundo e que o homem, sendo criado perfeito, caiu em pecado, o pecado destruiu a comunhão do homem com Deus. E ele, caindo em pecado, ele precisou ser readmitido na presença de Deus, mas era impossível isso, porque Deus é um juiz justo e ele não tolera o pecado, e ele declarou que quem pecar morrerá. Então alguém teve que pagar o preço da morte para nos resgatar da morte. Jesus Cristo triunfou da morte, pagou o preço pelo meu pecado e seu pecado, derramando seu sangue na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia para justificar eu e você diante do Pai, e assim ele nos declara justos para com Deus em Cristo. Aleluia. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, são justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Se você crê isso, a verdade é, você será salvo. Mas se você rejeitar essa verdade e agarrar a sua religião, agarrar o que você acha que é certo, você vai estar debaixo de engano e você vai cair na mentira, porque você vai crer que aquilo que você adora é verdade quando é mentira. E aí você vai ser enganado facilmente pelo anticristo e vai abraçá-lo e vai crer em tudo que ele disser. Aqui vai ser julgado todos que não creram a verdade. Eu lhes disse a verdade. A verdade é minha mestra, porque ela é Cristo. João falou, nós somos de Deus. Cara, não estou falando isso com orgulho, mas a verdade é que eu sou de Deus. Então me ouça a verdade. Checa na Bíblia se o que eu estou te falando é verdade ou não. Para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, amados, o julgamento vai vir para quem rejeitou a verdade, ou seja, rejeitou a Cristo, rejeitou o que ele disse. Ele disse, a minha palavra vai julgá-lo no último dia. Então vai haver um juízo final. A verdade é que também haverá um juízo final. Que Jesus ele vem para julgar o mundo, está escrito. Julgará o mundo com justiça, essa é a verdade. Então a verdade é que o anticristo vai enganar muitos com a permissão de Deus. Por quê? Por tudo isso que falamos. Né? Por quê? Porque crê na mentira, porque não recebeu o amor da verdade. Paulo diz em Romanos 6 que aqueles que nasceram de Deus ou nasceram em Cristo, aqueles que estão em Cristo, o pecado não mais domina sobre eles. O cristão verdadeiro peca, mas quando ele peca, ele se sente mal. Ele pode se sentir tão mal, tão miserável, que ele só fica livre quando ele confessa. E aí ele é curado. Por isso que o escritor de Hebreus nos dá uma palavra boa de exortação. O que ele fala? Hebreus 3:13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós caia no engano do pecado, que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, o pecado, aumentando na vida, leva ao engano, e a vida de pecado leva a uma dureza de coração, e por isso que a palavra tem que ser pregada, ela é como um martelo que quebra a penha. Eu oro para que o martelo da palavra de Deus
quebre toda dureza de coração, para que corações sejam abertos e creiam a verdade, e creiam em Cristo, entregue a sua vida a Cristo, entregue a vida a Ele com o Evangelho. Né? Essa foi a primeira palavra que Jesus pregou. Arrependei-vos e crede. Então, arrependa-se e creia no que você acabou de ouvir. Se você crê na aqui mais perto da internet, então tenham paciência aí. Melhorou a qualidade aí da conexão, a imagem não está tão boa, mas eu quero agora terminar orando. Então me sentei aqui nessa cadeira abençoada e quero terminar orando. Vamos orar. Em nome de Jesus, você está aí, ore comigo. Se você está aí e puder depois compartilhar essa palavra, ore para que ela alcance corações que possam ser salvos, né? Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Que a sua palavra opere em cada coração que tem ouvido essa mensagem, que livre cada um do engano, que não deixe ninguém ser enganado pelo nosso adversário e assim cair em transgressão. Livra do mal, livra do engano e concede o dom, a bondade do Senhor, conceda o dom de arrependimento, para que quem ouvir a tua palavra possa se arrepender. E Pai, obrigado, nós oramos pelo nosso país. Tem tanta confusão hoje, tanta